Olá, seja bem-vindo à sexta aula do curso O Administrador de Contingências. Nesta aula iremos conhecer toda a complexidade de perfis de liderança que o administrador atual deve adotar em diferentes situações e cenários dentro da mesma organização. Para melhor explicar essa complexidade, apresentaremos o contínuo desenvolvido pelos autores Tannenbaum e Schmidt, que representa de forma competente os diferentes estilos de liderança que o administrador atual deve assumir, dependendo da situação que se apresenta. Para Tannenbaum, a liderança não existe um único estilo de liderança, válido para toda e qualquer situação. No seu livro, Como Escolher um Padrão de Liderança, eles expõem um perfil de liderança situacional composto por uma gama de padrões de comportamento e liderança que o administrador escolhe para suas relações com os subordinados. Cada tipo de comportamento está relacionado ao grau de autoridade utilizado pelo líder e ao grau de liberdade disponível para os subordinados. Esse é o contínuo de padrões de liderança. Agora, em tempos de contingência, que são os tempos atuais, a liderança situacional ela é mais atrativa ao administrador. Aumentam as opções e possibilidades de mudar a situação. A identificação de um líder depende da posição estratégica que ele ocupa dentro da cadeia de comunicação e não apenas de suas características de personalidade. Vamos então conhecer o contínuo de padrões de liderança desenvolvido por esses autores. Ele parece complexo, não é verdade? Nós temos aí os comportamentos de liderança do administrador em relação aos subordinados. Com relação ao contínuo de liderança, nós vai desde a centralizada, extremamente centralizada, até ao outro extremo, que é o extremo descentralizado. No estilo de liderança centralizada, a ênfase está no chefe. Por outro lado, o estilo descentralizado, a ênfase está lá no subordinado. Aqui nós temos o contínuo dentro deste cilindro, nós temos uma área que vai variando de acordo com o contínuo, que é a área de autoridade do administrador. O extremo, nós temos total autoridade do administrador. Já no extremo do outro lado, direito, nós temos uma área de total autoridade dos subordinados. Então, do lado da autoridade do administrador, nós temos que o gestor dá reduzida liberdade de ação aos seus subordinados. Já na área de autoridade dos subordinados, o gestor detém reduzido controle sobre os seus subordinados. Então, vamos analisar cada tipo de autoridade, cada tipo de liderança com relação à tomada de decisão dentro desse contínuo, o administrador pode adotar. São os vários papéis que o administrador pode adotar dentro deste contínuo de liderança e autoridade. Nós temos aqui nessa extremidade, na tomada de decisão, no grau de autoridade do líder e de liberdade dada aos seus subordinados na tomada de decisão. Ok, então nós vamos ver esse contínuo. Lá nesse extremo autoritário, a tomada de decisão, o administrador apenas comunica, não é verdade? Então ele comunica a tomada de decisão, apenas isso. Um pouco mais à frente, nós temos aquele administrador que tenta vender, ele vende a sua decisão, não é verdade? Ele explica e ele convence os seus subordinados a adotar aquela decisão. Aí nós temos aqui, bem no meio, uma parte mais equilibrada, que nós chamamos que é a fase de consultivo. Ele consulta os seus subordinados na tomada de decisão. Vai desde apresentar suas ideias e pedir perguntas, apresentar sua decisão e sujeitar a modificação, e apresentar o problema, recebe sugestões e toma a decisão. Então, é bem equilibrado. Ele consulta, mas ele toma a decisão lá no final. Ele apenas recebe as sugestões, apresenta, pode até modificar um pouco,
mais prevalece a sua decisão. Agora, já no extremo participativo, aquele líder participativo, ele compartilha suas decisões, né? É a fase aqui do compartilhar. Ele define os limites e pede ao grupo que tome uma decisão. Ou já no extremo, ele permite que subordinados decidam dentro de limites definidos por supervisor. Então você vê, dentro da organização, nós temos desde o autoritário até o participativo. Não existe apenas um estilo de liderança. Aí está um grande perfil do homem atual, do administrador atual, que é um homem complexo, né? É bem complexo se você ver esse perfil, né? Lá no chão de fábrica, imaginamos uma empresa grande, lá no chão de fábrica, onde é um ambiente com bastante repetição, né, de tarefas, você precisa de uma liderança mais autocrática, mais centralizada na tomada de decisão. À medida que você vai passando para um setor mais gerencial, você tem condições de apresentar, de consultar, de alterar, de acatar algumas sugestões para tomar a sua decisão. Agora, lá no outro extremo, que é o extremo que a gente chama de estratégico, decisões estratégicas, visão estratégica, alta administração, aí o líder tem que ser participativo para uma melhor produtividade da empresa. É legal esse contínuo, né? Porque você vê todas as fases que pode passar o estilo da administração. Segundo Tannenbaum, um líder bem-sucedido é aquele que tem viva noção das forças mais relevantes para seu comportamento em qualquer momento. Saber quanto o administrador deve ser democrático, autocrático ou ficar no meio tempo é característica de um líder bem-sucedido. Para Tannenbaum e Schmidt, os pressupostos da abordagem de liderança situacional são: quando as tarefas são rotineiras e repetitivas, a liderança é geralmente centrada no líder, situando-se o padrão de liderança próximo do extremo esquerdo do gráfico, ou seja, aquele extremo autocrático. Um líder pode assumir diferentes padrões de liderança para cada um de seus subordinados, avaliando cuidadosamente as forças referidas no líder, nos subordinados e na situação. Você vê como tem que ser bem complexo, né? Para um mesmo subordinado, o líder poderá assumir diferentes padrões de liderança, conforme a situação envolvida. Pois é, como o administrador pode lidar com isso daí? A coisa é bem complexa, né? Para um mesmo subordinado, ele pode adotar diferentes estilos de liderança dependendo da situação, dependendo do tipo de decisão que ele tem que tomar, né? Dependendo se é uma situação bastante padronizável ou é uma situação extrema, né? Muito legal isso daí, né? Agora, o que Tannenbaum e Schmidt, eles enfatizam: nenhum dos extremos do contínuo é absoluto. Autoridade e liberdade nunca são ilimitadas. E ele expõe 3 forças que o líder situacional deve avaliar para escolher qual o padrão de comportamento e liderança mais adequado a ser adotado. 1. Força na situação. Tipo de empresa e seus valores e tradições. Eficiência do grupo de subordinados. Problema a ser resolvido e o tempo disponível para resolvê-lo. Então é bem aquilo que nós já enfatizamos aqui, né? Depende do tipo de problema. Agora tem também o 2, que é a força do gerente. Seus valores e convicções pessoais, confiança nos subordinados, inclinações sobre como liderar, tolerância para a ambiguidade, ou seja, tem que ter a confiança aí, né? E por fim, a terceira força, a força nos subordinados. Necessidade de autonomia, desejo de assumir responsabilidade e de participar das decisões, tolerância na incerteza, compreensão do problema, conhecimento e experiência. Então vai depender muito da situação deste subordinado, né? Do grau de instrução, né? de capacidade de decisão do subordinado. Estas são as 3 forças que devem agir simultaneamente na tomada de decisão do estilo de liderança que você, administrador, vai assumir
na situação da sua organização. É isso aí.